Dando sequência à nossa introdução às filosofias africanas do direito e falando ainda sobre como os africanos anteciparam construções filosóficas que somente mais tarde foram concebidas na Europa e em outros lugares do mundo, a gente vai ver agora como foi na África que surgiram também os direitos humanos. Como a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos é africana e não europeia. Do que é que eu estou falando? Primeiro, o que são direitos humanos? São direitos de bandido. Não, calma, querido. Bandido tem direito? Tem. Talvez tenha direito demais. Talvez. Mas onde esses direitos estão? Imagina que você fosse um advogado e você estivesse advogando para um bandido, para um réu preso. Então, o seu cliente está preso, você quer que ele seja colocado em liberdade. Você vai fazer uma petição, seja com um pedido de relaxamento de prisão, um habeas corpus, o que quer que seja, fundamentado em direitos humanos, direitos que estão previstos no cenário internacional, direitos que são construções filosóficas da modernidade. Não, né? Você não vai fazer isso. O que você vai fazer é o seguinte, você vai procurar algum detalhe de direito penal ou de direito processual penal, alguma questão jurídica, como, por exemplo, um decurso de prazo, algo assim, e você vai fazer uso disso para colocá-lo em liberdade, para conseguir que ele seja solto. Então, o bandido tem direito? Tem. Onde é que esses direitos estão? Principalmente no Código Penal, no Código de Processo Penal e na legislação penal extravagante, tá? Então, não é disso que a gente está tratando aqui. Se eles têm direito de mais ou de menos, se a situação deles é boa ou é ruim, isso é debate para um outro momento, tá bom? Não agora. Agora a gente está falando daquela concepção de que qualquer ser humano, sobretudo aquele ser humano que é vítima de alguma coisa, vítima de uma violência praticada por alguém, que ele tem direitos inalienáveis, que ele tem uma dignidade que não deveria ser ferida, que deveria ser preservada. É disso que a gente está falando, tá? Então, a gente não está falando de agressor, a gente está pensando muito mais nas vítimas. Pois bem, onde é que isso surge? Na África, mais especificamente no Império do Mali. Tá? Então, os direitos humanos, que o professor Costas Douzinas, que é grego, diz que são alardeados como sendo a mais nobre criação de nossa filosofia e jurisprudência e como a melhor prova das aspirações universais da nossa modernidade, na verdade, não surgiram na Europa, eles surgiram na África. Tá? Eu sei que quando a gente estuda direito constitucional, direitos humanos, ou quando a gente fala sobre isso em filosofia do direito, direito internacional, alguma outra disciplina, a gente aprende que surgiu na Europa, não é? E aí tem toda aquela historinha que o primeiro documento foi a Magna Carta, lá de 1215, ainda na Idade Média. Depois teve a Bill of Rights, de 1689, a Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou seja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, de 1789, e a Carta de Direito dos Estados Unidos, de 1791. É essa a história oficial, é assim que a gente aprende. Mas será que foi assim mesmo? Vamos lá, vamos pensar, vamos dar uma analisada sobre isso. Primeira coisa, essas chamadas declarações liberais, cartas burguesas, elas não previam exatamente direitos para todos, elas previam direitos para o sujeito que era europeu, branco e do sexo masculino. Tanto é que nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e uma francesa, a senhora Olympe de Gouges, ou Olympe de Gouges, estamos no Brasil, vamos falar em português, tá bom? Ela resolveu criar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Sabe o que foi que fizeram com ela? Guilhotina. Então, ela ousou dizer que os direitos deveriam ser para todos e todas, que as mulheres também deveriam ter direitos, e mandaram ela para a guilhotina, a assassinaram, cortaram a cabeça dela.
Pois bem, muito antes disso, na África, no Império do Manden, em 1236, então ainda na Idade Média, nós tivemos uma declaração de direitos, uma carta de direitos que era verdadeiramente universal, que previa que aqueles direitos deveriam ser abraçados e defendidos por todas as pessoas do mundo. E o que foi essa Carta Africana de Direitos Humanos que previa direitos universais para todas as pessoas da Terra? Vamos lá, vamos entender primeiro o que foi o Manden ou Mali. Manden, Mandé, Mandinka, Mandinga, Mending ou Mali são pronúncias diferentes para a mesma palavra. Tá? Então, dependendo do lugar do mundo, vai ser pronunciado de formas diferentes. Eu vou chamar de Manden, Carta de Manden, porque essa é a denominação que eu vejo com mais frequência. Então, quando você for aprofundar esse assunto estudando por conta própria, você provavelmente vai se deparar com o nome Carta de Manden com maior frequência, tá? Mas saiba que todas essas denominações são possíveis, porque são pronúncias diferentes para a mesma palavra. Pois bem, e o que foi o Império do Mali? O Império do Mali foi o maior da África no seu tempo e um dos mais ricos, talvez o mais rico do mundo. Um dos seus imperadores, o Mansa Musa, ele foi considerado, aliás, ele é considerado ainda hoje o homem mais rico que já existiu. Por quê? Porque lá existia uma quantidade imensa, descomunal, de ouro e joias. Pablo, e o que aconteceu com isso? Bem, você tem um império na África com muito ouro, muitas joias. O imperador é o homem mais rico da face do planeta Terra, considerado ainda hoje o mais rico que já existiu. O que é que você acha que vai acontecer? Muitas guerras e, invariavelmente, num dado momento, o império vem a sucumbir e ele é saqueado. Então, europeus, muçulmanos invadiram e saquearam. Tá? Ai, Pablo, você está dizendo que os europeus são ruins, que os muçulmanos são ruins. Não, querido, não estou dizendo isso. Tá, você está dizendo sim, isso me ofende. Eu sou descendente de europeus. Tá, querido, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou descendente de europeus. Meu sobrenome, inclusive, é um sobrenome europeu, de origem europeia. Tá? Eu sou descendente também de negros, de indígenas, aí muito provavelmente com um percentual sanguíneo maior, e existe uma chance imensa de eu ser descendente também de povos árabes, povos persas, povos muçulmanos, tá? Que se tornaram cristãos novos e, num dado momento, vieram aqui para o Brasil. Então, eu não estou dizendo nada para ofender, eu estou trazendo fatos, eu estou dizendo o que aconteceu, tá bom? Então, esse império, que era o mais rico do mundo, ele, em 1236, construiu uma Declaração Universal de Direitos Humanos muito mais avançada do que as que iriam surgir na Europa depois, porque já previa direitos de liberdade, igualdade, fraternidade e a aspiração de universalidade daqueles direitos. Pois é, você não sabia disso. Provavelmente seu professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Internacional também não sabe disso. E por que é que a gente não sabe? A gente não fica sabendo, porque isso não nos é ensinado. Eu dei aula 10 anos de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Internacional e também não sabia que existia. Vim ficar sabendo quando eu já era professor há cerca de uma década, acho que um pouco menos, quase uma década. Mas enfim, isso não é divulgado, essa parte da história é apagada, é ocultada.
Eu estou dizendo que existe um super vilão fazendo isso de propósito? Não exatamente. Eu acho que é uma questão de que nós só olhamos para a Europa, vemos o que aconteceu lá e nem paramos para pensar o que é que acontece em outros lugares do mundo. De toda forma, a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta de Manden, foi feita na África, foi criada, construída na África em 1236. Tá bom? Então, toda a filosofia dos direitos humanos, toda a aspiração filosófica à construção de direitos universais nasceu lá na África também. Tá certo? Ficamos por aqui, voltamos na próxima aula, tratando agora de desenvolvimentos paralelos, questões mais atuais, só que diferentes do que é desenvolvido na Europa. Beijão, até a próxima.